Ana, muito obrigado pela presença aqui na CNN Brasil. É uma honra conversar contigo. A gente está falando de um dos maiores galãs da televisão brasileira, mas que nos bastidores todos os amigos e colegas reconheciam que ele era muito gentil, muito afável. Eu gostaria que você contasse, compartilhasse com a gente um pouco da convivência com Francisco Coco. Boa tarde, Uribe. Boa tarde aos telespectadores da CNN. Eu gostaria, antes de falar, citar aqui uma frase do Richard Bach. É assim: uma despedida é necessária antes que vocês possam se encontrar novamente. Reencontrar-se depois de momentos ou vidas é certo para quem é amigo. Então, fica aí uma esperança de que possamos nos reencontrar em algum momento, em algum lugar, nesse universo imenso, né? Nós, as pessoas queridas, os fãs, os parentes, todas as pessoas que cultivaram amizade com o Coco, todos os seus admiradores. Falar do Coco, tudo já foi dito, né? Assim, eu trabalhei relativamente pouco com o Coco. Eu comecei a fazer trabalhos na Globo em 85. O meu mais recente foi em 2017, depois eu saí um pouco do país, fiquei indo e voltando, então não fiz mais nenhuma participação. Mas eu trabalhei com Coco em Tropicaliente e em 2014, Boogie Woogie. Nós não éramos do mesmo núcleo, então nós nos encontrávamos um pouquinho. Eu até mandei aí uma foto para você no final da novela. Tá a Beth Faria, tá o Coco e outros colegas também que participaram da história. E a gente bateu sim em papos deliciosos, né? Deu para, nessa época e nas poucas vezes que nos encontramos em Tropicaliente também, porque a gente gravava aqui no Rio e gravava em Fortaleza, né? E nas viagens a gente, por incrível que pareça, a gente tinha um pouco mais tempo para estar com os colegas do que aqui nos estúdios. Então, assim, deu para sentir toda a gentileza desse ícone da televisão brasileira, toda a amabilidade dele, né? O conhecimento que ele tinha sobre televisão, sobre teatro, e lembrar também que o Coco começou fazendo novelas, acho que na década de 70. Nessa época eu trabalhava na Tupi, não tinha muito tempo de assistir novelas não, mas a gente estava sempre sapeando alguma coisa dos colegas. E os dois galãs mais marcantes dessas décadas, 70, começo de 80, eram Francisco Coco e Tarcísio Meira. Eu fiquei fã dos dois quando vim trabalhar na Globo, que tive a oportunidade de encontrá-los pessoalmente e tal, a minha admiração aumentou ainda mais. A gente só pode lastimar que ele tenha nos deixado, mas a gente entende, cada um tem o seu tempo. Pelo que eu soube, ele já estava internado há um tempo, estava sofrendo, e nos resta o consolo de saber que ele deixou aqui a sua marca de uma forma, sim, inesquecível, em termos sociais, em termos culturais, e imagino para a família também, claro, né? Aproveitar para expressar meus sentimentos para os filhos, para a irmã dele, para os amigos mais chegados, e que em algum momento, não se sabe aonde, mas que possamos nos reencontrar, não só eu com ele, mas todas as pessoas a quem ele amou e que o amavam também. O importante é o legado que fica, né, Ana? Como a gente muda a história das pessoas, e você e ele mudaram, fizeram parte, por exemplo, da minha infância. Eu que sempre gostei muito de assistir televisão, assistia muito as novelas da Globo, assistia muito vocês. E eram outros tempos, né, Ana? Quando a gente fala da TV Tupi e do início da TV Globo, os grandes galãs, eles paravam o país, diferentemente de agora. Agora tem streaming, televisão, internet, mas naquela época a audiência era imensa. Então dá para imaginar o peso do Francisco Coco naquela época. Devia ser o homem mais desejado do país, não era, Ana? E lindo, né? Ele, Coco, esses galãs todos daquela época, a gente fala de todos, mas os que marcaram mais, até por terem feito uma carreira mais dentro da TV Globo, que a TV Globo, sem dúvida nenhuma, em termos de telenovela, depois que a Tupi faliu, foi a que fez assim, as maiores realizações, né, em termos de novela. Então, eles marcaram muito essas décadas todas. E é como você falou, hoje em dia,
a gente tem sim muita gente talentosa, muitos galãs, muitos rapazes e moças lindos, né? Mas não é necessário que se veja só pela televisão, como era naquela época. Imagina você, eu me lembro de novelas que tinham assim 98% de Ibope, porque as pessoas só podiam acompanhar ali pela televisão, né? Então era uma outra época, assim, e muito gostosa, que deixa saudades, mas a vida segue, né? É, deixa muitas saudades. Inclusive, por exemplo, Cauê Peixoto não podia sair na rua, que rasgavam a roupa dele. Era um outro tempo. Os atores da televisão, os É grandes galãs e verdade. as grandes mocinhas eram referência no país. Nós conversamos com a atriz Ana Sim, Rosa. Muito obrigado por ter aberto espaço na agenda, Ana, de ter falado com a gente. E eu, como fã do seu trabalho, também foi uma honra conversar contigo. muito obrigada, Olívio. O prazer foi todo meu, viu? E que o nosso pouco esteja sendo recebido pelos familiares, pelos espíritos amigos, lá para onde ele foi, que deve ser um lugar muito bonito que ele preparou aqui previamente. Certamente, o espírito de luz. Obrigado, Ana.